Olá, então vou fazer aqui uma questão da prova da Polícia Militar de Santa Catarina para soldado de 2019, tá? Então aqui, considerando os conjuntos a seguir, determine o número de elementos do conjunto PA menos PB, onde PA é o conjunto das partes do conjunto A e PB é o conjunto das partes do conjunto B, tá? Então eu vou pegar um exemplo diferente aqui para eu explicar, né, para a gente relembrar o que é conjunto das partes de um conjunto, tá? Então, dado aqui um conjunto C, formado pelos elementos 1, 2 e 3, eu tenho que o conjunto das partes de C, ele é formado por todos os subconjuntos do conjunto C, tá certo? Então, para a gente relembrar os subconjuntos, né? Então, vamos lá. Conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto, tá? A gente vai ter o elemento 1, né? Ele vai ser subconjunto. 2 vai ser subconjunto. O 3 vai ser subconjunto. 1, 2 vai ser subconjunto. E assim por diante, né? 1, 3. 2, 3. O próprio conjunto, ele é subconjunto de si mesmo, 1, 2, 3, tá certo? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então eu tenho aqui 8 subconjuntos, tá certo? De C. E todos os subconjuntos de C, eles formam o conjunto das partes de C, tá certo? Aqui ficou fácil, né? Porque só tem 3 elementos, a gente consegue inclusive descrever esses subconjuntos para a gente saber a quantidade de elementos que tem no conjunto das partes de C, tá? Agora, se tiver mais elementos, a gente pode usar aquela regrinha, né, para achar o número de subconjuntos de um conjunto, que é 2 elevado a n, aonde n é o número de elementos que tem o meu conjunto. Ou seja, para esse conjunto C aqui, eu tenho 1, 2, 3 elementos, ele vai ter 2 elevado a 3 subconjuntos, ou seja, 8 subconjuntos. Tá certo? Ou seja, o conjunto das partes de C, o número de elementos do conjunto das partes de C é igual a 8, né? Que é justamente o número de subconjuntos do meu conjunto C, tá? Então, entendido isso daqui, vamos partir para a resolução aqui da nossa questão. Então, a gente tem aqui o conjunto A, né? Tem bastante elemento. Eu não vou descrever todo o conjunto, a gente não precisa descrever todo o conjunto, a gente só precisa, né, entender a questão, tá? Para a gente resolver, tá? Então, vamos lá, ó. Ele diz aqui, a gente quer achar aqui o número de elementos do conjunto das partes de A menos o conjunto das partes de B, tá? Eu sei que o conjunto A, ele vai ter 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, ele vai ter 2 elevado a 6 subconjuntos, ou seja, 64 subconjuntos, vai ter o meu conjunto A. Ou seja, o número de elementos do conjunto das partes de A é 64 elementos, tá certo? Agora, você tem que concordar comigo que quando eu for fazer os subconjuntos de B, ou seja, o conjunto das partes de B, eu vou ter alguns subconjuntos que também serão subconjuntos de A, né? Por quê? Porque o conjunto A e o conjunto B, eles têm elementos em comum. Ó, o 1 é comum a A e é comum a B. O 3 é comum a A e é comum a B. E o 5 é comum aqui também aos dois conjuntos. Ou seja, os subconjuntos formados por esses elementos, né, 1, 2 ou 3 desses elementos, também serão subconjuntos de A. Tá certo? Então, para eu achar a quantidade de elementos do conjunto das partes de A menos o conjunto das partes de B, eu vou pegar o conjunto das partes de A e vou tirar aqueles elementos que também, né, são subconjuntos de B, né? Eu posso até descrever aqui, ó, quais são os subconjuntos que vai estar em A e vai estar em B. Vai ser o 1,
o 3, o 5, o 1, 3, 1, 5, o 3, 5 e o 1, 3, 5 e o conjunto vazio, tá certo? Então, esses subconjuntos aqui, eles vão ser subconjuntos de B e também vão ser subconjuntos de A. Ou seja, ele vai estar no conjunto das partes de B e também vai estar no conjunto das partes de A. Então, para eu achar a quantidade de elementos aqui do conjunto das partes de A menos o conjunto das partes de B, eu tenho que diminuir a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto das partes de A, que é 64, menos esses subconjuntos que está em comum entre A e B, que é num total de 8. Ou seja, 64 menos 8. Opa, eu repeti aqui, desculpa. 56, né? Era para colocar direto, tá? Eu poderia também achar essa quantidade aqui de subconjuntos fazendo 2 elevado a 3, né? Porque eu estou fazendo os subconjuntos todos aqui de 3 elementos, né? E aqui daria 8. Mas, como era pequeno aqui, a gente já fez aqui e ficou claro, tá certo? Então, daqui, ó, a resposta é 56. Agora, tem muita gente que erra esse exercício. Por quê? Porque pega P, conjunto das partes de A, menos conjunto das partes de B, né? Ele acha aqui que o conjunto das partes de A tem 64 elementos, menos o conjunto das partes de B. Como o B tem 5 elementos, né? Fazendo 2 elevado a 5, dá 32. E ele faz 64 menos 32, que é igual a 32. Como se essa fosse a resposta, tá certo? Porém, nós temos subconjuntos de B que não vão ser subconjuntos de A. Então, a gente não pode fazer essa diferença aqui direto, porque dos 32 subconjuntos de B, somente 8 vão ser subconjuntos de A também. Então, eu não posso diminuir todos os 32 desses 64, tá certo? Então, por exemplo, o subconjunto 7, 9, que vai ser um subconjunto de B, ou seja, ele vai fazer parte do conjunto das partes de B, ele não é subconjunto de A. Então, a gente não pode diminuir ele desses 64. E entre outros subconjuntos também, tá certo? Então, eu espero que o pessoal tenha entendido aí. Bons estudos!